Quando a mulherada sabiamente vai tocar na palavra patriarcado, né, a gente precisa entender que tipo de patriarcado, que é uma estrutura cultural. A gente precisa entender de onde vem esse patriarcado. E falar sobre masculinidades negras é dizer que esse homem negro, ele não tem esse poder. Ele obedece, ele reproduz essa lógica, ou seja, ele é utilizado por esse patriarcado. Se uma sociedade ela é racista, as suas instituições serão. Se essa sociedade é machista, misógina, homofóbica, transfóbica, as suas instituições seguirão. Porque essas instituições são compostas por pessoas. Como homem preto, eu não posso falar sobre privilégio, porque a negritude não tem privilégio, tem pequenos benefícios nesse país. O erro do homem negro, o erro da negritude, beira a relação de vida e morte. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Depois de uma série de lives neste período de distanciamento social, agora estamos gravando ao vivo nossos episódios do nosso canal do YouTube. Seguimos com esse espaço para entender as visões dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível, entendendo que o tema das masculinidades exige aprendizado e trocas constantes. Por isso, nosso propósito aqui é escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, vai lá, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida e ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. E tem uma novidade, todas as sextas-feiras temos uma coluna no nosso blog em parceria com o canal Culturadoria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Vai lá, comente e acompanhe este novo espaço do Almasculina. Eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Então, antes de você se apresentar e eu dar as boas-vindas aqui ao Almasculina, eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês, esse áudio para você. Ade, quem você gostaria de ter aqui no Almasculina? Quem você indicaria? Eu indicaria o cara mais incrível que eu conheço. Incrível, incrível, incrível. Diretor, sociólogo, político. Tá fazendo uma revolução no teatro no Rio de Janeiro. E eu acho que, nossa, vale muito a pena trazer esse cara aqui. Rodrigo França. Então fica aí seu apadrinhamento para entrar em contato com o Rodrigo e marcar essa conversa. Traz o Rodrigo, por favor. O Rodrigo... Nossa, traz o Rodrigo. Traz o Rodrigo, traremos Rodrigo. Ade é um querido, um amigo, um irmão, e que também faz a sua revolução aí a partir também da arte, da política, da tecnologia. É um querido. Nossa, é bom ouvir, né? Principalmente nesse momento de quarentena, palavras queridas. Pois é. E aí hoje eu estou aqui direto de São Paulo para conversar com ele que está no Rio. Rodrigo França, seja muito bem-vindo ao Masculina. Como é que você gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes? Porque são muitas funções, você é um cara múltiplo, então eu vou jogar essa bola para você. Um dia me falaram, e eu gosto muito, como articulador cultural, eu tenho uma visão muito do coletivo, principalmente quando se trata de povo negro, e eu gosto de fazer pontes. A gente critica tanto a estrutura, o sistema, e eu tendo a não reproduzir essa estrutura, esse sistema no sentido do monopólio de tudo. Então eu não quero ser o único diretor, não quero ser o único dramaturgo. Então, na medida que eu possa fazer que eu posso fazer pontes, eu farei, de indicações, de articulação de projetos, de contatos de pessoas. Isso que o AD fez, né? De indicar, de apresentar pessoas. Então, em cima dessas múltiplas funções, eu gosto muito de me identificar como articulador cultural. Tem 27 anos de carreira, com 6 filmes, 42 espetáculos como ator, 8 como diretor. Enfim, os últimos trabalhos é O Pequeno Príncipe Preto,
ou o Oboró, Masculinidades Negras, e o Amor como Revolução, com o pastor Henrique Vieira, né? Filósofo, ex-BBB da edição 2019, ex-professor da Política Militar por 2 anos. Como foi essa experiência? Eu acho que foi uma das maiores experiências da minha vida, porque eu estava de dentro desse sistema, eu estava dentro do Estado. Quando a gente fala sobre polícia militar, a gente esquece de pensar que a gente está debatendo o Estado, né? Que Estado é esse? E o mais importante é saber que segue muito uma lógica. Se uma sociedade ela é racista, as suas instituições serão. Se essa sociedade é machista, misógina, homofóbica, transfóbica, as suas instituições seguirão. Porque essas instituições são compostas por pessoas. Parece clichê, mas é isso, né? Então, como a sociedade pensa, as suas instituições irão articular. Então, você vai ter pessoas que vão reproduzir essa determinação de poder que vem do Estado, né? Então, é um Estado, vou falar Estado, Brasil, nação, mas que se desdobra principalmente no Rio de Janeiro, que é genocida, que criminaliza pobre, que marginaliza pobre, que se articula da pobreza para poder render muitos e muitos, ter lucros a partir da indústria. Quando você fala sobre uma suposta guerra contra as drogas, na verdade é uma guerra que mata pobres, porque quem consome drogas não está dentro do morro, dentro da favela, não está na periferia, sabe? Estou falando de regra, né? Você teve agora, recentemente, a polícia. Eu vou até para ficar bonitinho aqui, não falar besteira. Teve uma invasão no Complexo do Alemão recentemente, e aí até escrevi um texto sobre isso, que está nisso, né? Durante a invasão ao Complexo do Alemão, para apreender 8 fuzis, foram 12 mortos. Dentro da Barra da Tijuca, de um condomínio, foram 117 fuzis, nenhuma morte, nenhum tiro. Entende a diferença? O quanto esse Estado... Então, eu trabalhando dentro da Polícia Militar fez com que eu entendesse esse projeto de morte ao povo preto, ao povo pobre. Não adianta, não tem como desvincular, mas tem pobres que são brancos, mas depois a gente até entra nesse assunto. Que a questão no Brasil, e olha que eu fui ao longo de anos um homem muito marxista, mas você entende que a questão ela ultrapassa a classe, ela é raça. Quando você vai para números, né, desse Estado que é genocida, e trabalhar com a polícia, chega no momento que você fala, olha, já rendeu, eu não tenho mais o que fazer. Quando você tem o chefe de Estado, né, o chefe do governo, sabe, mergulhado numa trama de corrupção, e aí a gente fala sobre Sérgio Cabral, né, você tinha uma sociedade clamando pelo chefe de segurança pública, que era o Beltrame, e ao mesmo tempo um projeto de pacificação nas favelas, nos morros, que eu falava assim, isso não é de verdade, isso é um blefe. O Estado ele não pode entrar exclusivamente dentro de uma área a partir da estrutura bélica. Cadê a educação? Cadê a saúde? Então o problema não é recuperar geograficamente, o problema não é estruturar pessoas, não é potencializar pessoas. O problema, infelizmente, é matá-las. E para tudo isso que você está falando, tem um agente dos dois lados, que são os homens, né? Como vítimas e como agentes dessa estrutura que está aí há milênios e que se repete, e que a gente ainda tem tanto a aprender como desarticular essa dinâmica, né, que se estabelece. Cientista social, filósofo, pintor e filho de um policial militar e de uma funcionária pública federal, dona Vera Lúcia, dona Verinha, né, que até funkeira
virou, né, nos últimos anos, que são e foram militantes, né, e te chamavam de intelectual, né? Você tem quantos irmãos? Tem o Fábio, tem o Nelson, tem o Bruno. Eu sou trigêmeo. E aí, 2 anos depois nasceu o Bruno no mesmo dia e no mesmo mês. São 4 aquarianos. Meu Deus do céu, essa curiosidade depois você vai ter que dar mais detalhes. E você cresceu numa família muito consciente dessa desigualdade, né, Rodrigo? Seus pais te ensinaram, quando criança, tipo, criança preta não pode correr porque vira alvo. Eu já ouvi a Thaís Araújo falando isso no TED Talks. E isso é uma realidade de família negra das Américas. Não é uma realidade só Brasil. Onde tem família negra, você na América do Norte, na América Central, você tem essa máxima: não corra, saia com documento, cuidado com guarda-chuva, sabe? Imagina agora, plena necessidade de usar máscara, e a máscara ao mesmo tempo, salva pessoas, ao mesmo tempo, coloca pessoas como alvo para a morte. E como é que tudo isso te influenciou? Você acha que você é o único artista dos filhos? Tem o Fábio. Tem uma coisa, assim, isso faz grande diferença. Eu sou a segunda geração de classe média da minha família, sabe? Embora seja neto de homens e mulheres sem nenhum letramento, né? Mas alfabetizados pela vida, intelectualizados pela vida. Letramento é outra coisa, né? De escrever e ler. Não é isso que define... isso é importante como direitos, mas isso não define saberes. O que me coloca hoje com múltiplas funções foi principalmente que meus pais puderam me ofertar isso. Por isso que a gente vai discutir, a gente briga muito por ações afirmativas como cotas. Há uma necessidade de você transformar esse 56% da população brasileira, onde a maioria está numa condição de pobreza, 75% dos mais pobres são negros no Brasil, nós não chegamos a 1% dos mais ricos. Há uma necessidade de transformar esse corpo num corpo de classe média, e a gente começa a discutir a oportunidade. Por isso que a gente bate tanto em privilégios, né? Eu, como menino preto, hoje como homem preto, eu não posso falar sobre privilégio porque a negritude não tem privilégio, tem pequenos benefícios nesse país. Está nisso, né, de pais que puderam assinar jornais para eu ler, oferecer bom estudo de línguas, de arte. Eu, com 8 anos, não era fácil, mas eu estava matriculado numa escola, numa oficina de artes, né? Não tinha uma necessidade de o que nós temos para comer hoje. O problema não era esse. Então faz muita diferença. E crescer com três irmãos, né, homens, tendo um pai militar, como é que foi essa referência de masculinidade na sua casa, na sua infância? Quebrando qualquer narrativa existente sobre esse homem negro, é muito importante especificar porque assim, o Fanon falou muito sobre isso, né? Quando a gente vai discutir o homem, a gente está discutindo esse homem branco que é universalizado, e quando você vai discutir a questão do homem negro, tem as suas especificidades que são atravessadas pelo racismo. Mas, ao contrário de uma narrativa, que é uma narrativa racista e também construída a partir do racismo, eu tive um pai muito presente, um homem negro muito presente, mas ao mesmo tempo era uma família num senso muito matriarcal, e isso fez muita diferença. Eu fui uma criança de terreiro, então quando você vai discutir terreiro, você vai discutir mães de santo. Então o universo da matriz africana, o universo é feminino. Estou discutindo matriz africana, África pré-colonizada. Embora hoje, no continente africano, você ainda tem grupos, setores e países que ainda seguem essa lógica da mulher como centro. Então fez muita diferença. Eram 4 homens dentro de casa, a minha mãe e minha avó, mas quem determinava tudo eram essas mulheres. A gente tinha que fazer xixi sentado ou mirar, porque era inadmissível uma tábua molhada, sabe, de urina. Então, desses detalhes até o macro, sabe? Quando a mulherada sabiamente vai tocar na palavra o patriarcado, né? A gente precisa entender que tipo de patriarcado, que é uma estrutura cultural.
A gente precisa entender de onde vem esse patriarcado. E isso atravessa muito a negritude brasileira, principalmente o homem negro. Quando a gente vai falar sobre patriarcado, a gente está discutindo, no Brasil, latifúndio, propriedade rural, sabe? Quem tem terras. E a gente vai discutir escravidão. Esse homem negro, ele nunca foi o dono do patriarcado. Pelo contrário, ele sempre foi utilizado. Quando ele é violento, quando ele segue essa estrutura vindo da Europa, e a gente precisa falar sobre isso, porque a gente romantiza muito o processo de colonização do Brasil. O processo de colonização do Brasil foi um processo dentro do continente africano e aqui nas terras brasileiras, foi um processo de violência, de estupro, de saque, de roubo, de apropriação. Então, essa cultura ela é muito latente. A gente tem um pouco mais de 500 anos, então a gente segue essa lógica. E é importante, e falar sobre masculinidades negras é dizer que esse homem negro ele não tem esse poder. Ele obedece, ele reproduz essa lógica, ou seja, ele é utilizado por esse patriarcado. Porque ele não manda nada, o patriarcado é quem determina valor hegemônico, a gente só obedece. Então a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa fazer com que esse homem que passa por violências na rua, ele não exerça a violência dentro da sua própria casa. É muito importante que esse homem ele não descarregue na sua companheira ou no seu companheiro ou nas suas crias essa frustração que perpassa a vida dele no mercado de trabalho ou qualquer vida social estabelecida. Então, isso tudo foi muito... claro que a gente vai requintando no discurso, no conceito, mas isso tudo foi sempre exemplificado dentro da minha própria casa. Não tive um lar perfeito, porque isso é inexistente. Sim, mas teve um lar de afeto, né? De afeto e de construção suficiente para ser esse homem, né? Que erra e que acerta, mas que está a fim de muito mais acertar do que errar. Nos episódios do Davi Júnior, ele falou muito dessa relação com o pai dele, e o AD Júnior falou muito disso, inclusive foi um dos episódios mais comentados nessa trajetória do All Masculina, por perceber que, assim como o movimento feminista, os movimentos dos homens também estão percebendo que não dá para tratar de nenhum assunto sem tocar em classe, raça e gênero, né? Em 93, você teve um impacto, que foi ver o Grande Otelo e a Isabel Filardes na novela Renascer. Você estudou toda a minha vida. Eu estudei toda a sua vida. Eu faço para casa muito bem feito. Para poder fazer bonito aqui, quando a conversa é sobre masculinidades, a gente tem que mostrar, ainda mais diante de um professor, um cientista político como você. O que foi esse impacto, a sensação que você teve? E como que isso te provocou a mudar esse cenário que não coloca os negros no papel de protagonistas, a romper essa narrativa, né, subalterna e de personagens estereotipados em que os negros são colocados, cercados de violência e num cenário próprio, assim. Me conta um pouco dessa sensação que você teve lá atrás e o que você percebe hoje que te provoca essa ação para fazer tudo isso que você faz. Então eu já fazia arte, eu já estava nas artes plásticas desde os meus 9, 10 anos e comecei a fazer teatro com 14 anos. Mas eu não entendi uma lógica, porque muitos dos meus atores e atrizes negros e negras melhores do que eu ficavam, né, desistiam. E aí ali me deu um tique, foi numa novela Renascer. Eu já percebi uma potência, mas num lugar não de protagonismo. E mesmo assim, era um núcleo tão incrível que ele subvertia um pouco para fazer muito. E ali passou a minha referência, foi no momento que eu falei, não é para mim. Eu comecei a observar que eu era o único preto do rolê, e essa é uma realidade do Brasil. Embora sejamos 56% da população brasileira, o lugar de protagonismo, ou até mesmo de uma suposta representatividade, não sinaliza esse número, né? Então, você vai ter nos lugares de poder ou de micropoderes, de consumo, ou às vezes nenhum negro. Por isso que é importante figuras, e foram importantes figuras como Dona Chica Xavier e Grande Otelo e Isabel Filardes, porque eu falei assim, também é para mim, eu posso.
Até hoje eu falo de Dona Chica Xavier, eu me emociono, eu sou muito apaixonado por essa família, Clementino Quelé, é um país que não respeita esse casal, como não respeita, que não merece uma Dona Ruth de Souza, sabe? É triste eu ver programas que vão reconstruir a história da teledramaturgia brasileira ou do teatro. Não tem essas figuras como figuras importantes. E lugares que eu esperava o mínimo de subversão dessa estrutura racista, lugares que corroboram. É um Brasil que se reconhece com problemas relacionados ao racismo, só que ninguém se reconhece como. Isso tem uma pesquisa fundamental da BBC que ela aponta que 98% dos brasileiros enxergam que é um país racista, mas esses mesmos 98% dizem que racista é o outro. Porque diz assim, eu não sou racista, então quem é? Eu toco em searas que são bem delicadas, mas está aí para provocar. Eu não saberia, se eu chegar lá meus 70, 80 anos, olhar para trás e não ter motivo para me alegrar numa tentativa de modificação. Não me interessa ter 30, 40, 50, 80 anos de carreira se eu não mexer com a estrutura. Eu acho que é isso que a gente, bem despretensiosamente, tenta com esse espaço, viu, Rodrigo? Assim, eu sempre falo que falar e abordar as masculinidades é só uma desculpa para falar de toda a estrutura na qual a gente está inserido, né? Aspas. Em momento algum acreditei que o movimento feminista devesse ser, e que fosse, um movimento de mulheres. No mais íntimo do meu ser, sabia que nunca teríamos um movimento feminista bem-sucedido se não conseguíssemos incentivar todo mundo, pessoas femininas e masculinas, mulheres e homens, meninas e meninos, a se aproximar do feminismo. A maioria dos homens acha difícil ser patriarca. A maioria dos homens fica perturbada pelo ódio e pelo medo de mulher e pela violência de homens contra mulheres. Até mesmo os homens que disseminam essa violência se sentem assim. Mas eles têm medo de abrir mão dos benefícios. Eles não têm certeza sobre o que vai acontecer com o mundo que eles já conhecem tão bem se o patriarcado mudar. Então acham mais fácil apoiar passivamente a dominação masculina, mesmo quando sabem, no fundo, que estão errados. Repetidas vezes, homens me falam que não têm a menor ideia de o que as feministas querem. Acredito neles. Acredito na capacidade que eles têm de mudar e crescer. E acredito que, se soubessem mais sobre o feminismo, não teriam mais medo dele, porque encontrariam no movimento feminista esperança para sua própria libertação das amarras do patriarcado. Sem alterar nossa crítica feroz à dominação masculina, políticas feministas foram expandidas para incluir o reconhecimento de que o patriarcado tirou certos direitos dos homens, impondo neles uma identidade masculina sexista. Nós sabemos que a masculinidade patriarcal incentiva homens a serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes dos privilégios, ainda que relativos, que recebem simplesmente porque nasceram homens. Muitos homens sentem que a vida será ameaçada se esses privilégios lhes forem tirados, já que não estruturaram qualquer identidade essencial significante. Por isso, o movimento dos homens tentou positivamente ensinar homens a se reconectar com sentimentos, a resgatar o garoto perdido e a nutrir a alma, o crescimento espiritual. O feminismo é para todo mundo. Políticas arrebatadoras, de Bell Hooks. A Bell Hooks, ela contempla essa história, né, do feminismo, como ele é fundamental para instaurar um espaço de amor e de empatia, mas ela também faz autocrítica em vários momentos desse aprendizado da construção de um movimento que ressignificou a humanidade no último século, né? Tem uma pensadora, uma intelectual chamada Débora Medeiros, e que ela faz um apontamento muito, muito saudável, né, sobre essa pirâmide de opressão. Você tem lá na ponta da pirâmide esse homem branco, heterossexual, cisgênero, rico, né?
embaixo tem essa mulher branca, embaixo tem esse homem negro, embaixo tem essa mulher negra. Primeiro a gente tem que entender essa lógica. E a gente está reproduzindo a ponta da pirâmide. E até mesmo quando chega nessa... Isso é pela fala da Débora Medeiros. Quando chega até nessa mulher negra, às vezes ela oprime até as suas crias, porque abaixo tem as suas crias, né? As crianças, tem até as outras mulheres. Então a gente primeiro tem que se entender como aqueles que também produzem mazela. Existe uma lógica equivocada no Brasil. Se eu falar sobre racismo, retroalimenta o racismo, sei lá, surge, brota, né? É preferível não falar sobre o machismo, é preferível não falar sobre o classismo, sobre LGBTQ-fobia. É preciso construir esse mito da democracia, principalmente da democracia racial. Mas, pelo contrário, eu só vou acreditar na medida que a gente possa assumir as nossas mazelas e fazer autocrítica. E eu, por exemplo, estou nessa luta, eu faço autocrítica do próprio movimento negro em relação à sua LGBTQ-fobia. Né? Você tem pretos de classe média, sobre a relação de uma visão classista, sabe? Então eu só acredito em olhares mais amplos se a gente de dentro, a gente conseguir modificar aquilo que a gente pode. Porque é muito delicado, eu sempre vou falar isso, me dói, meus amigos brancos, quando falam assim, eu sou antirracista, eu não sou racista. Cara, que isso? É uma função social? É um prêmio? O que é? Né? Você não tem que se autodeclarar, você tem que ser. Não basta ser legal para o Rodrigo e não ser para as pessoas que estão fora do eixo Rodrigo. Eu acredito só nessa meia-culpa, eu acredito trazendo... E é de dentro, eu fiz uma crítica à esquerda e eu sou um cara de esquerda. É auto-reflexão, né, Rodrigo? Eu posso falar da esquerda, sabe? Essa esquerda... não adianta a gente falar que só tem coroné no MDB, tem coroné em outros partidos, porque você só tem homem branco, velho, rico, em todos os partidos, sabe? E se utilizam de pautas, de negritude, de mulheres, de transexuais. Cadê as pessoas trans nesses partidos? Sabe? Você tem mais mulheres, você tem mais mulheres negras do que homens negros, do que mulheres brancas, do que homens brancos, do que pessoas indígenas. Você tem mulheres negras. Cadê essas mulheres negras nesses partidos? Sabe? Cadê essas mulheres negras nas relações sociais, sabe? De outras pessoas que vão discutir sobre pluralidade, sobre diversidade? Cadê? Cadê essas pessoas como amigas? Sabe? Mas você quer determinar até quem deve ser amigo ou não, então não quer determinar nada. Então não pode cair numa contradição de dizer que é plural, que é diverso, e que tá brigando por uma diversidade. E a gente não pode esquecer que gosto é construção social. Afeto perpassa pela construção social. Cadê essas pessoas? Gente, isso sem contar o black money, se é para falar de economia, os negros hoje consomem 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano no Brasil, né? Para falar sobre Exato, só sobre isso. Falar sobre isso, nossa! Uma frase. O racismo é tão forte no Brasil que ele ultrapassa o capitalismo, porque é preferível não enxergar a população como consumidora, porque consumo é poder, é preferível ter prejuízo ou deixar de lucrar do que dar esse poder do consumo. Isso da gente já se nomear como ser humano, como homens, e dentro disso classificar determinados seres humanos como negros, né, assim, são rótulos que vão se criando, e você, como uma pessoa da arte e do pensamento, como é que você sente onde fica o lugar do homem, mesmo o homem negro, que também ele é agente de violência contra as mulheres, ele também é machista, ele também é homofóbico? Como é que você sente esses lugares em que o homem se coloca dentro dessa estrutura? Primeiro, quando a gente fala sobre... A gente reforça homem negro, em vez de simplesmente colocar homem, para chamar atenção sobre essa universalização desse homem branco, né? Ele é humanizado. O homem negro, ele é desumanizado. Ali na narrativa social brasileira, o senso comum
e muitas vezes o próprio senso crítico, a própria ciência, a própria universidade já ratificou na sua história elementos para justificar a estrutura do racismo. A gente ainda está brigando para que a nossa humanidade seja respeitada. Enquanto o homem branco está repensando as suas atitudes, conversando para que um dia possa vir a chorar, possa vir encontrar a delicadeza como algo potente, não como algo menos, a gente está brigando para ser visto como ser humano, não como bicho, não como monstro, né? Você teve agora o próprio Big Brother Brasil, que a gente deve validar como algo importante, porque o povão está ali assistindo a cultura de massa, então a gente não tem que ficar com um olhar burguês, fingindo que não existe, e você vê um homem negro como Babu Santana, um grande ator, né? Ator sensível, que errou e acertou, e aí que está nessa estrutura maniqueísta de uma sociedade com valores judaico-cristãos, você tem que ter ali o extremo, né? Os extremos, ou você é do bem ou do mal, não te cabe a humanidade que é ali no meio. Dualidade o tempo inteiro, né? O homem negro é visto esse extremo do negativo. O homem negro, ou ele bicha esse monstro marginalizado, ou ele vai no extremo da hipersexualização. E que também está na estrutura de desumanizar. Você é simplesmente um corpo preto, besuntado de óleo de sunga branca. Esse imaginário. Então é importante, quando eu trago a reflexão para a gente sobre esse patriarcado, do homem em si, mas dessa especificidade do homem negro, entender que ele não é dono desse patriarcado, que ele é utilizado por ele, e que ele é morto por ele. Ele é morto por dentro, morto por fora, porque é esse patriarcado que mata a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil. É esse patriarcado que coloca o homem negro como a maioria ali na comunidade carcerária, no manicômio, no álcool, porque o álcool tem uma relação direta com o racismo, a partir das questões de frustrações, a partir de questões que a gente da epigenética, a necessidade de você ter um ópio para poder fugir da dor, fugir da sua realidade. Então é importante esse homem negro, principalmente que é heterossexual, entender que o mesmo mecanismo que o persegue, que o exclui, que o mata, é o mesmo mecanismo que detém ali a força da homofobia. Esse homem negro, na verdade, é inadmissível que qualquer homem seja homofóbico, que tenha qualquer tipo de mazela. Principalmente o homem negro, porque está reproduzindo uma mazela que não foi ele que inventou. É uma mazela que faz parte dessa caixinha também do patriarcado. Quando você vai discutir sobre sociedade, vai para a mitologia grega, vai para a mitologia africana, e que para a gente não é mitologia, são elementos, são ancestralidade. Mas vamos colocar como mitologia. Essas caixinhas do forte, do fraco, em relação a gênero, do bonito, do belo, isso é uma caixinha relacionada à cultura grega. Né? Quem é bonito, quem é forte, os deuses. Quando você vai para os titãs africanos, sabe, as histórias dos orixás, pouco importa quem é gay, quem não era, sabe? Você tem titãs, que são histórias que vão falar de amores de Ansan com Oxum, e não tem um senso crítico. Isso não é problema. É óbvio que em números a gente vê em quantidade essa mulher, principalmente a mulher negra, é a principal vítima desse patriarcado. Mas a gente precisa conscientizar que esse homem também, principalmente o homem negro, principalmente o homem branco que é pobre, principalmente o homem branco que é LGBTQI+, principalmente esse homem que é indígena, ele também sofre a partir desse patriarcado. E você tocou no assunto BBB, eu já vou puxar uma pergunta aqui da Luísa Guimarães, que é jornalista de Belo Horizonte. Ela te pergunta que as meninas da última edição do BBB tiveram visibilidade com pautas como machismo e homofobia. E apesar da Thelma, que é uma mulher negra, ter vencido o BBB, a grande maioria delas era branca. Você e a Gabi levantaram as mesmas pautas e não tiveram a mesma visibilidade. Ela quer saber se você acha que foi um racismo da sociedade que não houve quando um preto fala, mas houve quando um branco diz a mesma coisa.
E eu queria saber, você negou 10 vezes para entrar lá e entrou e fez muito barulho, né? Mesmo já tendo uma carreira anterior ao programa. Sim, eu não acredito naquilo que é imparcial. Todo mundo vai tender por um lado. Né? E o que é construído como correto, como bonito, como belo, como interessante, é a estrutura da branquitude. Então, é demais para o Brasil ter um homem negro retinto de dread como intelectual. Você brinca dessa coisa das titulações. Pouquíssimas vezes eu não tive que provar, não tive que comprovar que, nossa, você realmente é sociólogo? Nossa, realmente você é filósofo? Nossa, realmente você chegou no doutorado? Nossa, realmente você publicou isso? Nossa, porque não o corpo negro, o corpo desse homem negro, principalmente sendo retinto, ele não pode produzir intelectualidade nem afeto. A gente está acostumado a ver figuras como Rodrigo nos programas de Atenas na vida. Uhum. Isso gera um produto muito cruel sobre visibilidade, sobre exemplificações. Então, imagina, foi um programa que quis me vender como cara que dorme e que ronca, porque não tinha como colocar como mau caráter. Porque não tem roteiro, mas segue uma dramaturgia, uma estrutura dramatúrgica de vilões e de heróis. Então, eu não podia ser o herói. Foi tão perverso, aqui fora criaram um vídeo, uma montagem de assédio, sabe? Um vídeo perverso, cruel, mal feito. Você via que era montado e que a Globo depois teve que se colocar e falar, olha, isso é montagem. Mas isso fez eu perder minha bolsa de doutorado, a minha bolsa internacional. Porque o homem negro não tem a possibilidade de defesa, não tem uma segunda chance. Já está determinado como o culpado. A história diz isso, né? E aí eu não junto disso todas as minorias, né? A mulher por ter usado a roupa curta, o gay por ter provocado, né? Assim, isso se reverbera, né? Só que aí eu não sou de ficar disputando quem está mais fudido. Quem sofre mais, né? Mas o erro do homem negro, o erro da negritude, beira a relação de vida e morte. Se eu tivesse feito qualquer tipo de agressão, e até brinco, eu sairia expulso do Projac pela Interpol, nem pela Polícia Federal. Existem corpos que podem tudo e corpos que podem nada. Corpos que, mesmo não estando fundamentados, corpos que, mesmo que sua fala seja a partir do senso comum, vão ter mais validade. Olha, mesmo que a Thelma estivesse calada, parada, Thelma parada ali, sabe, durante 3 meses, ali já é levantar uma bandeira, uma mulher negra, retinta, porque faz muita diferença, sendo médica, meu amigo, ela parada ali, já é uma transformação, ela ganhou, não foi porque o Brasil mudou, não. O Brasil está pior. Ela mudou, ela ganhou porque nós estamos mais organizados. Existem setores sociais mais organizados que entendem, aí eu já vou te responder o que me fez estar no programa, que entende que onde tem um corpo que precisa de ajuda, estaremos lá. Pouco importa da decisão, sabe? Se é num programa, num reality show ou não. O que me fez entrar foi isso. Eu já falava com a classe média preta através do meu teatro, através da minha sala de aula na universidade, através de palestra. Mas quando a gente diz, quando o IBGE traz que a população negra é 56% da população brasileira, eu não falo meu teatro não fala com 56%. Sabe? Mesmo lotado, não fala. E aí quando eu nego e minha mãe fala assim, tudo que você faz pode chegar para mais pessoas, eu falo sim. Quando um homem em situação de rua, um homem negro está em situação de rua, me chama de Rodrigo, e aí eu percebo que as pessoas em situação de rua me chamam de BBB, o BBB. Eu falo assim, cara, essas pessoas se organizaram para me assistir numa televisão, sei lá como, elas não têm uma sala.
Sei lá como, os caras sabem meu nome, minha história. Pô, eu gostei de você, gostava de você, eu torcia por você. Eu não estou romantizando a pobreza, mas é onde os meus estão. Quando um homem negro fala assim, em situação de rua, Bangu te ama, e eu acho que é um bairro do Rio de Janeiro chamado Bangu, e falo, eu tenho familiares em Bangu, e aí esse homem fala assim, mas Bangu 1 ou 2 ou 3, e aí eu percebo que ele está falando assim, a comunidade carcerária Bangu me ama, não estou romantizando esse lugar, porque não tem como romantizar um lugar que não ressocializa, é só mais uma fábrica de morte. Eu estou falando assim, lá a maioria é composta por homens negros. Então a voz do Rodrigo, para poder discutir qualquer questões, chegou. Eu sempre soube do que é a sociedade brasileira, sempre soube que seria difícil. Eu não sabia que eu não teria gerência do que seria entendido aqui fora. Eu digo através de edição e através de algo que é muito perverso, que é a internet, que é a rede social. Então, se eu soubesse desses dois fatores, eu teria negado porque eu arrisquei a minha carreira, sabe? A minha mãe foi chamada de macaca, meus sobrinhos sofreram ameaças de morte. Para minha mãe, uma senhora que é uma senhora idosa, vão matar os seus filhos na saída da escola. Isso é também o Brasil. Talvez na hora de dizer sim, alguém falasse assim, cuidado, que sua família vai estar em risco, sua carreira vai estar em risco, eu teria dito não. Mas mesmo assim, você, mesmo lá nessa estrutura e mesmo aqui fora, você tem uma liberdade no discurso e uma coerência e uma coragem para dizer as coisas que você fala que é impressionante. Aí eu encontrei uma fala sua numa reportagem que eu achei super interessante, que você já tocou um pouco aqui nesse assunto. O movimento LGBT não me contempla. É classicista, racista, misógino. Não é ter. Ao estudar cada vez mais a história da África, eu percebo como essa coisa binária de tentar rotular é eurocêntrica. Oxum e Yansan se pegavam e foda-se, não tinha culpa, não tinha nome. Quais são seus apoios para você vivenciar a sua sexualidade de forma livre? Eu não digo livre porque a gente não é, mas saudável, né? Livre ninguém. Nem que se coloca... Quem se coloca como heterossexual, a heteronormatividade já é uma prisão. Mas são meus amigos, família, são pessoas que o que importa é o Rodrigo. A gente tem uma tendência no Brasil que é horrorosa. E você mora onde? Você é gay? Que colégio que você estudou? Meu Deus do céu! A vida me deu a oportunidade de conhecer outras culturas, e eu posso dizer, só aqui no Brasil. E aí virou uma coisa aristocrática de nome e sobrenome, né? Onde eu tenho saúde, nos meus quilombos, sabe? Nas pessoas que eu frequento, e que o que importa é o Rodrigo. O que importa, quem eu sou, não é o que eu tenho, sabe? E isso é muito uma máxima africana. Gente, assim, você está em São Paulo, tem muitos irmãos e irmãs aí do continente africano que são muito maltratados, né? Imagina, eu conheço neurocientistas em São Paulo, um angolano neurocientista que fugiu de problemas sociais lá e que está varrendo o chão. Se você chegar com um neurocientista europeu, nossa, as portas se abrem. Isso é Brasil. A matriz africana, ela me coloca nesse lugar do afeto e de entender que emoção tem o mesmo patamar de importância da razão. De entender que a conta bancária, e eu não sou contra o dinheiro, não está nisso não, nem sou neoliberal, que a conta bancária pouco importa. Você não tem a menor intimidade contigo, não tem um porquê eu saber da sua sexualidade. E talvez, para não ser o senhor da verdade, se a gente seguisse essa lógica, mesmo eu tendo interesse sexual contigo, a gente pudesse descobrir as possibilidades ao se olhar. Olha que mundo incrível seria. A gente entender o sim ou não a partir de um discurso, a partir de um olhar, de um comportamento. Não estou afim, tá tudo certo.
Sabe? Olha que lindo seria o mundo. Então, isso para mim é ancestral e, ao mesmo tempo, nesse mundo, é revolucionário. Ainda hoje, né, Rodrigo? Ainda hoje, né? Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Quando é que começou essa onda de articulações em torno das masculinidades? Você consegue traçar um pouco esse contexto histórico? O estudo da masculinidade, ele vem pós-feminismo, né? Não teve jeito. A gente teve uma divisão histórica muito rígida de papéis de gênero, principalmente no século XIX. Não que antes não tivesse, mas no século XIX isso ficou posto, né? Então você tinha o ideal de amor romântico aparecendo como uma proposta de união, que antes você tinha casamentos por conveniência. Então, aí olha, então agora todo mundo, você pode casar com quem você ama, deseja para o resto da vida, e aí, só que aí homens são do espaço público, mulheres são do espaço privado. E aí eu acho que essa divisão de papéis ficou muito rígida na sociedade burguesa no século XIX, ocidental, europeu, etc., que nós somos descendentes, né? Então, nessa construção de identidade feminina e masculina, a partir desta divisão rígida, as identidades, tanto as masculinidades, né, ou a masculinidade porque a gente tinha talvez só uma masculinidade e as outras eram muito relegadas à marginalidade, assim como a feminilidade, a gente tinha uma feminilidade possível de expressão. As demais nem eram nominadas. Nem eram nominadas e eram marginais. Então, se a gente pensar nesta masculinidade, que hoje se entende como masculinidade tóxica, e nesta feminilidade que se entendeu como passiva, que se entendeu como castrada, que se entendeu como que perdeu direitos, essas identidades eram construídas pela negação. Então, você crescia como um menino ou como uma menina, construindo o masculino a partir do não. Você não pode ser gay. Você não pode ser mulher, porque se você for mulher, você vai ser menininha, então você vai ser fraco. Você não pode ser criança, porque homem jamais vai chamar de criança, quer morrer, né? E você não pode ser broxa. E eu ainda juntaria com você não pode ser corno. Então, assim, o cara vai crescendo, o menino vai crescendo, e eu tenho filho homem, vai crescendo tendo que castrar e negar a sua subjetividade. Porque nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de construção, nós estamos falando de insegurança, que todos os meninos vão passar na sua infância e na sua puberdade e adolescência. Então, o homem construiu a partir do não, negando, não a partir da afirmação. E não a partir de um referencial próprio, né? Pois é, tendo que negar parte, castrar parte da sua emoção. As mulheres também foram negadas. Você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, você não pode ter desejo sexual, você não pode, você tem que ser virgem, você isso, você aquilo, você não pode, não pode, não pode, não pode. O problema para as mulheres foi mais grave, porque além de cortar a subjetividade feminina, você não pode ser corajosa, você não pode ser forte, você não pode falar, se posicionar, ser assertiva, foram negados direitos. Então você não pode, de fato, trabalhar ou votar ou ser um ser social. Então as mulheres, elas foram duplamente negadas. Só que as mulheres lutaram pela afirmação. Então as mulheres, não, pera lá, ei, vou votar, que isso, tá doido? Ei, eu quero me divorciar. Ei, eu não quero mais esse cara. Ei, eu quero transar. Ei, eu quero ter orgasmo. Então, as mulheres saíram de uma identidade construída à base da negação da masculinidade, mas elas foram afirmação. Os homens não fizeram este caminho ainda ou estão fazendo agora? Estamos fazendo agora? Eu espero. Então, eu acho que nos últimos anos caiu esta ficha de uma forma mais clara, porque as mulheres não querem mais esta reprodução de construção desse masculino que é negado na sua subjetividade, que não sabe conversar, por exemplo. Né? Que a hora que tem um problema sexual, por exemplo, foge. Finge que não está acontecendo nada. Mas como não está acontecendo nada, meu filho? Que é isso? A gente não está transando. Você perdeu a ereção. Como não está? Que isso? Não sei o que está acontecendo comigo. Não, mas o que é? Você não me deseja mais? Não sei. Não, não é isso. Não sabe dizer, não sabe nominar. Porque o sentimento é o da raiva e pronto. Reconhecível. E é falta de reconhecimento do próprio afeto, da própria emoção. O que eu estou sentindo? É raiva? É medo? É insegurança? Então, esta
masculinidade vai ter que se afirmar a partir da subjetividade que lhe foi negada. E ampliar para pluralidades, Exatamente. Né? Isso eu acho que é uma novidade nos últimos, assim, mais fortemente nos últimos 5 anos, mas nos últimos 10 anos eu acho que os estudos da masculinidade começaram então a fluir, até a partir de sintomatologias, né? A partir da depressão, a partir do aumento de suicídio em homens, a partir de questões de burnout, enfim. Então você começa a ver esses homens adoecendo, né? E aí você, bom, alguma coisa está acontecendo, o que é? E aí eu acho que também isso contribui para os estudos da masculinidade ou das masculinidades, né? Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. E aí você falou da quarentena, tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui para você. Primeiramente, eu quero dizer do prazer, da honra, do orgulho de estar aqui falando para esse grande ator, esse grande artista, este escritor, esse dramaturgo, esse diretor. É muita coisa em uma pessoa só, em um coração só. Rodrigo França, o meu amor, a minha gratidão, desde o momento em que você apareceu no meu caminho e que viu ali nos meus textos uma possibilidade aí de levar ao palco a minha palavra, juntando-se a tua palavra, ao teu talento, a tua arte. Muito obrigado, gratidão eterna. A pergunta que quero te fazer é: depois desta pandemia, que palavra entrou no seu dicionário e que palavra definitivamente saiu do seu dicionário? Um grande abraço, fique bem, cuide-se. Gente, Marcelino! Gente, Marcelino é um dos maiores autores desse país, premiado, e aí que eu vejo, eu olho para minha conta bancária e falo assim, mas eu vejo que eu dei certo tendo o Marcelino falando isso para mim, sabe? Eu vejo que eu dei certo quando tem Dona Conceição Evaristo que me manda um WhatsApp, sabe? Que eu tenho uma Tereza Cristina que me manda um áudio no WhatsApp. Eu vejo que eu dei certo aí, sabe? Ai, fico emocionado, que eu vi que eu dei certo, porque lá atrás eu não almejava, eu não pensava nada disso, e fui fazendo, fui criando. E Marcelino é generoso. Eu conheci Marcelino pelo inbox do Facebook falando: quero montar o seu texto, por favor, passe o contato do seu agente. Ele fala: não, pode montar. Ele contou isso no extra aqui do Alma Masculina. Não sei se você chegou a ver, eu te mandei esse extra quando ele contou essa história, né? Falando do Contos Negreiros do Brasil, que inclusive 60 mil espectadores, você estava como ator e também um dos responsáveis do projeto, e vocês já fizeram a versão infantil? A gente vai fazer, né? Quarentena, bateu tudo. 4 projetos pararam, tá tudo bem. Tá tudo bem pela uma lógica coletiva, sabe? Eu não vou... Sim. A palavra que nem entra, que se fortalece a coletividade em cima da individualidade. A individualidade tá toda cagada, né? Contas para pagar, e tá tudo bem, porque tem uma relação coletiva, embora seria obrigação do Estado ajudar esses artistas e técnicos e produtores nesse momento. Eu acho que a coletividade, o senso do coletivo, mas é muito delicado falar de coletividade antes de falar sobre amor próprio. Eu vejo muitos meus sem máscara, sem cuidado, principalmente aqueles que não podem ficar em home office, aqueles que estão entregando, aqueles do delivery, e aí a máscara está abaixada. Por que isso, né? Como é que você vai discutir sobre um inimigo invisível se você tem que se defender de bala que é visível, né? De tiroteio. Não me interessa a individualidade, a idiosincrasia, isso não me interessa. Acho que é o contexto que eu estou me afastando, e principalmente de pessoas que têm essa visão, sabe? Não falo da coletividade romântica. A coletividade, ela perpassa a individualidade. Mas para estar bom para mim, tem que estar bom para outras pessoas também. Tá nisso. Fora do mar. Queria te perguntar se você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado dentro de um sistema. Você já se sentiu fora do mar? Toda hora.
Toda hora, mas eu tenho um oxigênio suficiente para poder insistir dentro desse mar. Cá entre nós, o que você faria para termos encontros mais viáveis para todo mundo neste mundo de hoje, em que o distanciamento social se faz urgente, necessário e fundamental? Temos que buscar a poesia, temos que ser poesia na vida do outro, sabe? E da outra. Mesmo numa live, mesmo num bate-papo, sabe, através do aplicativo, a gente tem que ser leve, porque de dureza já está a vida. A gente precisa ser leve. Acho que é isso. Eu acho que vocês estão tendo uma boa amostra de uma tentativa bem-sucedida poética, né? Escuta aqui. Queria de você dica de livros, filmes, documentários, enfim, séries. Tem um livro, eu li, do Wagner Amaro, que é da editora Malê. É um livro de contos, um livro que vai falar sobre essa relação masculina. E tem um livro da Eliana Alves Cruz, que é Água de Barrela, que vai falar sobre a relação de família. E não dá para desassociar esse homem, essa masculinidade, essas questões familiares. O Pequeno Príncipe Preto, meu livro, ele perpassa sobre essa masculinidade. Quem é esse menino preto? É um livro que eu muito me orgulho, está vendendo bem, da editora Nova Fronteira. É para crianças de 0 a 120 anos, para gente negra e para gente não negra, porque a gente precisa tirar a universalidade cultural da branquitude. Aí a gente começa a falar sobre uma cultura antirracista, porque o que define racismo é que uma cultura está num lugar de superioridade e a outras de inferioridade. Quando a gente nivela, a gente começa a entender que a pluralidade, a riqueza está na diversidade. E eu queria indicar um documentário que tem tudo a ver com o espetáculo que você fez, que é o documentário Eu Não Sou Seu Negro, que foi o Oscar de melhor documentário de 2017. Nele, o produtor Hal Peck usa o livro inacabado do James Baldwin para falar de uma forma brilhante sobre o racismo nos Estados Unidos, examinando as questões raciais contemporâneas e o relato sobre as vidas e assassinatos dos líderes ativistas Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr., né? E está disponível no YouTube, no Google Play. Conta um pouco sobre esse espetáculo. É o encontro entre Malcolm X e Martin Luther King Jr. É um encontro, uma ficção. Eles se encontraram só para tirar uma foto, durou 1 minuto. É uma grande chance, tanto que durante 1 hora você tem muito mais a fala do Malcolm X do que do Martin Luther King. De uma certa forma, as pessoas conhecem um pouco do Dr. Martin Luther King Jr. e conhecem o Malcolm X a partir de uma narrativa de violência, e que não é isso. Eu era um cara muito da estratégia, pelo contrário, né? Aí volta o Jeff Stetson, quando ele escreve esse texto, e que é um sucesso, ele escreve justamente pensando nesse equilíbrio, né? Alguém que vai discutir a partir do afeto e alguém que vai discutir a partir do afeto, mas de uma maneira bastante contundente. Mas os dois a partir do afeto. Tentam colocar o Malcolm X como violento, mas violento é o sistema, né? Violento é o racismo. E cada um vai responder de uma maneira. E eu não vou penalizar quem vai responder também a partir da violência. Eu fiz o Martin Luther King Jr. Esse projeto vai continuar pós-quarentena. É uma honra fazê-lo, porque é tudo tão atual, embora o espetáculo retrate ali Estados Unidos da América, mas a gente vê o quanto a gente ainda está, pelo menos, 60 anos atrás dos Estados Unidos em relação a essa pauta de negritude. E eu também queria indicar o filme francês Chocolat, que conta uma história extraordinária de um cubano, o Rafael Padilha, que é um ex-escravo, que se tornou o primeiro artista circense negro da França. Isso é um ato heróico, praticamente, né, um milagre naquele período da Belle Époque de se tornar uma celebridade no mundo do entretenimento. E eu acabei de ver, Rodrigo, não sei se você viu ainda, eu queria saber sua opinião, se você já assistiu, o documentário Becoming, da Minha História, da Nadia Hallgren, que acompanha a Michelle Obama na turnê
promocional por 34 cidades americanas dos Estados Unidos, lançando a autobiografia do mesmo título. É muito interessante ver que o documentário, à medida que acompanha essa jornada dela, faz um retrospecto da vida dela, o período dela como primeira-dama negra dos Estados Unidos durante os 8 anos na Casa Branca, e vale lembrar que esse livro, em 5 meses, foi um dos livros de memórias mais vendidos do mundo. E eu achei impressionante porque vários dos pontos que você tocou aqui, de referencial, né, por exemplo, eu lembro quando ela conta, no momento do documentário, que a professora dela não queria que ela fosse para uma determinada universidade porque achou que lá não seria bom para ela, e aí ela, né, se coloca como mulher negra e vai para essa universidade, e depois vai parar em Harvard. E em Harvard, um dos fatos mais bizarros para mim, que me chamou a atenção, que a parceira dela de quarto, que era branca, a mãe tirou a menina dessa moradia porque descobriu que ela dividiu o quarto com uma negra. E simplesmente ela virou Michelle Obama, uma das mulheres mais influentes do mundo da atualidade. Vale a pena ver esse documentário, está disponível na Netflix. Eu não assisti, porque eu estou escrevendo um livro, e eu não quero... porque é natural, né? Nada foi... Hoje é difícil você criar algo, você vai ter sempre alguma coisa de referência, então está muito próximo o que eu quero contar, e aí eu falei assim, agora não. Mas o livro é maravilhoso. Mas o livro... Ah, que ótimo. Já tem o título? Ah, não pode falar, entendi. Não posso falar. Não pode falar. O livro vai ser um manual. Vai ser tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido para não dar merda. Nossa, eu quero ler amanhã. Como é que faz para te achar nas redes sociais? Instagram, Rodrigo Franca, Twitter, Franca_Rodrigo, e aí das demais redes sociais, YouTube, joga Rodrigo França que me acha. Você vai continuar com o programa Nós? Vou, porque ali parece que não, mas tem uma equipe por trás. Mas essa equipe fala assim, faz você com o celular, não sei o quê, e a gente edita, mas eu vou fazer isso, vou continuar, porque agora que começou a crescer o YouTube, lá tem muitos conteúdos, eu quero seguir, porque é o momento, as pessoas precisam de conteúdo para poder se retroalimentar. Bons conteúdos, por favor. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no A Masculina? Jonathan Raimundo. Jonathan Raimundo é um dos maiores pensadores, é alguém comprometido com o povo, é um historiador, é um sociólogo, é um filósofo também, que tem um projeto lindo chamado Wakanda em Madureira, onde reúne a família negra, e eu sugiro que ele possa falar sobre afeto, o quanto é importante discutir sobre afeto. Jonathan Raimundo, para mim, é um dos grandes pensadores e que o mundo precisa descobrir. Porque, assim, muita gente já sabe, mas é pouco. Muita gente do mundo precisa descobrir quem é Jonathan Raimundo. Eu queria te agradecer por tudo que você faz. Eu acho um exemplo não só para nós artistas, para pessoas que provocam reflexões, ideias no mundo, e que às vezes se sentem abatidas por uma realidade cada vez mais conturbada e incerta. Ouvir você é um alento mesmo. Espero que essa nossa conversa tenha sido tão boa para você quanto foi para a gente, que te ouviu aqui. Obrigado. E você que está nos ouvindo, se puder, fique em casa, tenha paciência e se apoiem nessas suas comunidades afetivas para que você saia dessa mais forte e mais conectado com quem você é. Não fiquem só nesse momento. Exatamente. Usem os canais aí. Vamos usar os canais para se conectar. E no nosso site você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Anote aí, www.concultura.com.br/almasculina. Marque 2 pessoas nos posts nas nossas redes sociais e leve a Masculina para mais gente. Continue nos enviando mensagens e comentários, que pra gente é muito legal e é sempre muito bem-vindo, e compartilhe a Masculina nas redes.
Você nos encontra em diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, entre outras. E no Facebook, /Almasculina Podcast, no Twitter, @Almasculina e no Instagram você nos encontra como @Almasculina e também no perfil @PauloAzevedoOficial. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados Rodrigo França e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer a Ade Júnior, Rodrigo James e Roberto Vogel. Além dos nossos convidados das nossas lives, Cristina Montenegro, Regina Gianetti, do podcast Autoconsciente, Nelson Job, do Transaberes, Arrante, do podcast Homem Autêntico, Rafa Rios, do Ressignificando Masculinidades. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01 no Instagram, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro, edição e apresentação. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você, que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.